mais um. Você já se sentiu invisível? Eu estou aqui hoje apresentando o Mulher Presente Podcast, que é um podcast, um canal aberto para tratar de diversos assuntos relevantes, importantes para toda a sociedade do estado do Rio de Janeiro. E esse podcast aqui, ele vem falar desses temas importantes na visão da mulher. E como a gente não poderia deixar de abrir esse podcast com um assunto, um tema, invisibilidade, eu trouxe duas figuras femininas fortes, amigas, guerreiras. Eu estou aqui com a Bárbara, líder comunitária, mãe de 8, uma mulher que ali é atuante, é decisiva numa comunidade que requer muito, né, Bárbara? Muita atenção, muito cuidado, muita escutativa, muito acolhimento. E também com a Bia, também líder comunitária, a Bia que trabalha ali com a comunidade, trabalha fazendo alguns serviços, trabalha escutando e vendo as necessidades aqui daquela população. E eu não tenho dúvida que a gente vai ter muito assunto relevante para falar hoje aqui, muitos temas. Obrigada pela presença de vocês, estou muito feliz por poder estar recebendo vocês aqui. E eu vou fazer logo começar a nossa primeira pergunta aqui, porque eu escutei muito das pessoas sobre a vida em comunidade. Muitos falam que a população vive um repleto abandono do poder público. Tem uma questão aí que praticamente essa invisibilidade ela é muito presente, não só para as crianças, mas para os idosos, para os animais. E as necessidades diárias dos moradores muitas vezes não são levadas em consideração pelos governantes. E nesse ano eleitoral a gente precisa se preocupar com isso, porque é nesse ano que justamente às vezes aparecem alguns benfeitores e qual é o real interesse em ajudar aquela comunidade ali, porque durante algum tempo não foi assistida. Então eu gostaria de saber, na visão de vocês, como é que vocês se sentem assim com essa planejada invisibilidade nesse ano eleitoral? Então, eu entendo que muitos políticos usam o poder público em questão assim, luz, saneamento básico, isso aí é algo que é direito nosso. Só que eles usam isso para a campanha. Muitas das vezes a gente fica semanas na comunidade sem água. Quando eles veem que a gente vai para a rua fazer o nosso barulho, que a gente vai correr atrás daquele nosso prejuízo que é nosso direito, eles vêm e maqueiam aquela situação. Então, assim, a gente está lá perdido. Quando a gente quer dar nossa voz, aí eles vêm nos procurar e querer maquiar aquilo como se fosse algo que eles estão trazendo benéfico, mas não é. Todos nós sabemos que luz, saneamento básico e água é um direito nosso e eles usam desse poder. É o mais complicado na comunidade. Tentar traduzir o direito da pessoa como eu estou levando algo para você que você já teria direito de ter, né, Bárbara? É difícil isso, a gente não se sentir respeitada. É uma forma de não ser enxergada. É um dos motivos da invisibilidade que as pessoas da comunidade estão sujeitas, sim. O que você acha disso, Bia? Justamente porque nós sofremos, né, nessa parte, por morar em comunidade. Mas se formos olhar, né, para o modo geral, não só na comunidade, mas muitos sofrem, né, em matéria nessa parte. Porque muitas das vezes as mulheres não têm voz, as mulheres elas não podem olhar, entendeu? E está tendo sempre uma dificuldade, né, em matéria das mulheres, porque os homens eles acham que a voz são deles. Líderes comunitárias mulheres. Eu não tenho dúvida que isso aí é um desafio ainda maior. Com certeza. Vocês têm que se provar ainda mais do que talvez se fosse uma outra figura ali naquele papel de líder comunitário, até por uma questão cultural mesmo, histórica. E aí fala para mim, sempre quando eu estou presente ali na comunidade, que eu vou ali, eu vejo a luta de vocês de perto. A luta de vocês de terem escutativa, a luta de vocês de conseguirem conduzir todas as necessidades daquelas pessoas que estão ali precisando de amparo, precisando de proteção, precisando de alguém que dê um direcionamento. Digam aí para mim, conta um pouco dessa experiência de serem líderes comunitários de um local onde tem aproximadamente 11 mil pessoas morando e
toda sorte, todo tipo de necessidade que a gente vê ali. A gente tem as questões sérias de infraestrutura que a Bárbara falou, a questão do básico de saneamento, do básico de água, luz. A gente também tem as questões todas das crianças nas escolas, a questão toda da empregabilidade, a questão que perpassa ali a fome, a comida. As pessoas precisam comer, precisam se vestir. Então, como é que vocês lidam com isso, com toda essa liderança, esse olhar feminino que a mulher já tem, acolhedor, de mãe, para todas as necessidades de todos os perfis e públicos que vivem lá com vocês? Então, para mim, se torna algo hoje gratificante poder levar algo para a comunidade. Porque, como foi dito, eu sou mãe de 8. E já teve oportunidades e coisas na minha vida que eu não tinha como alimentar meus filhos. E hoje em dia tem algo que aconteceu na minha vida de eu ter que alimentar meus filhos com fofura e suco de acerola do quintal porque não tinha o que dar. E hoje, assim, eu, Bia, a equipe que a gente tem, quando chega uma mãe precisando de um arroz, de um feijão, a gente tem essa oportunidade de ajudar. Não só no alimento, porque, assim, eu costumo dizer que a gente, mãe, às vezes esquece de ser mulher para ser mãe. Então, assim, num momento que a gente tenta ser mulher, a gente deixa muito o nosso ego de lado para alimentar a família, para cuidar dos filhos. Então, assim, quando a pessoa chega para a gente não tenta ver só aquela visão da fome, da necessidade da casa, mas a gente tenta acolher, a gente toma um café, a gente conversa. Então, assim, a gente tenta entender o que aquela mulher está sentindo. Não é só a necessidade da casa dela, a gente tenta entender a necessidade dela de ser mulher, de ter alguém para conversar, de estar ali no momento, porque, assim, é tanta coisa que aconteceu já na nossa vida que a gente usa do que a gente já passou para dar oportunidade de hoje. Eu, assim mesmo, quando muita pessoa fala assim, para você é muito fácil, para mim não foi fácil. Eu precisei ir para a Ceasa pegar alimento para meus filhos. Os meus filhos já dormiram no chão com lençol. Então, assim, hoje tudo que meus filhos têm foi só, assim, do meu trabalho, do meu esposo. Então, assim, a gente teve pessoas que nos ajudaram. E quando você não tem ninguém? Quando você não tem a oportunidade de ninguém te ajudar, ninguém para segurar na sua mão. Então, assim, na comunidade onde a gente atua, as pessoas falam que a gente é como se fosse um anjo. Mas, na verdade, eles são um anjo que Deus manda para a gente. Porque a gente volta lá no que a gente já passou e hoje a gente poder ter a oportunidade de poder ajudar já é algo maravilhoso. Entendeu? Você, Bia, o que você acha sobre isso? O que você sente ouvindo esse relato da Bárbara, que é um relato forte, é um relato de alguém de que se predispõe a ajudar porque já viveu muita dor. É um relato difícil e é um relato, ao mesmo tempo, de muito orgulho, porque ela hoje é feliz por poder ajudar mais do que precisar. Então, como nossa amiga Bárbara falou, realmente é um orgulho. Por ter chegado, né, pouco tempo na comunidade, e ela realmente tem olhado com uma visão maior, né, perante a população. Antes dela chegarmos, eu trabalho há 4 anos na associação, e antes disso, pela misericórdia do Senhor, eu sou evangélica, e nós já atuávamos nessa parte de fazer missão. Então, quantas famílias chegavam nessa comunidade, né, e não tinha nada. E nós abraçávamos essa família, ajudávamos do jeito que nós podíamos. Então, as pessoas ficavam maravilhadas, né, de, vamos dizer hoje, né, Deus mandar alguém para você poder abrir a mão e fazer algo que seria impossível, né? E hoje, com a Bárbara na comunidade, não tem sido diferente, né? Ela chegou, abraçou, e ela tem visto a necessidade, né? Tanto de um lado como do outro, que o morador realmente ele precisa de ajuda. E muitas das vezes a necessidade deles é tão grande, não só pelo um alimento, um calçado, uma roupa, mas pela conversa, o acolhimento
de você poder conversar, né? E as pessoas colocar para fora aquilo que está sentindo, o que viveu, o que vivia e hoje já não vive mais. Então, assim, há uma diferença enorme. Você, Bia, como uma das moradoras com a sua mãe mais antigas ali do Morro dos Macacos, já deve ter visto muita história. Com certeza. E ter a oportunidade de ver uma nova realidade através da liderança de uma mulher como a Bárbara, forte, firme, engajada, e que tem esse olhar, né, Bárbara? Todo acolhedor, com uma escuta ativa, com uma preocupação, não só de atender aquela demanda urgente, mas também buscar soluções para que aquilo que ela passou, outras mães, outras pessoas daquela comunidade não passem. E, claro, a gente buscar soluções de longo prazo. Porque não basta agora acabar com o problema. Como a gente vai mudar a realidade? Como a gente vai fazer com que novas gerações não passem pelo aquilo que a Bárbara passou, pela que a sua mãe, uma das moradoras mais antigas, passou ali na comunidade? Porque a gente precisa trabalhar em prol disso. A melhoria das condições da nossa comunidade. E, Bárbara, me fala o seguinte: de tudo que você escuta ali na associação, o que você acha que é a maior dificuldade que os moradores têm de comunidade? Então, a maior preocupação, assim, a maior dificuldade deles ali é ter voz. Porque muitas das vezes é difícil ter voz, ainda mais sendo mulher. Uma mulher ter voz perante muitas situações é difícil. Porque, como eu disse, as necessidades a gente vai dibrando, a gente vai ajudando. E quando a gente não tem voz? Como eu já não tive voz algumas das vezes, de ter situações de pessoas chegarem lá e falar assim, mas eu não quero falar com você. E sem entender que para resolver o problema tem que ser comigo. Então é difícil ter voz, entendeu? É o preconceito, né, Bárbara? Isso. É o preconceito e é o tema central da nossa conversa de hoje, do momento da invisibilidade. De você estar ali, você ter um problema real, mas você se sentir invisível e impotente perante aquela situação. E muitas vezes buscar ajuda e não ser ouvido. Não ser entendido, não ser compreendido, não ser acolhido. É uma realidade muito difícil de todas as pessoas. Mas eu acho que principalmente das pessoas que moram ali na comunidade, por todo o histórico que elas passam ali, por todas as dificuldades que elas têm de terem atendidos pelo poder público. E aí a gente já vai para um caminho que eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, do que vocês acham que as pessoas esperam do poder público. Porque aquilo que você falou, ali as pessoas se unem porque elas estão juntas, elas estão no mesmo ambiente, elas sabem, olham para o lado, olham para o vizinho, e elas veem ali a dor daquele vizinho e rapidamente a gente busca ajudar. Mas o que elas esperam do poder público? O que elas esperam dos políticos? O que elas esperam ter para um futuro? Conta para mim o que vocês acham que as pessoas querem para as suas vidas. Como é que elas querem que o poder público chegue ali? Como é que elas querem que o poder público escute elas? De que forma? É dando mais emprego? É dando mais educação? Como é que o poder público vai poder acolher não só as mães, as mulheres, mas toda uma comunidade que é carente de muita coisa? Então, a educação começa em tudo, né? Então, se a gente tivesse mais cursos na comunidade, a gente tivesse mais projetos para a criança, se a gente tivesse mais voz nas nossas ideias, porque é melhor do que ninguém quem está na comunidade sabe o que precisa. Não adianta ver um político ou alguém de fora querer falar o que a gente tem que fazer se ele não está ali no dia a dia. Para ele entender o que a gente precisa, ele tem que estar ali. Senão, nunca ele vai entender. É a presença, né, Bárbara? É a presença que a gente demanda, a gente requer de todas as figuras públicas e políticas, seja do sistema, seja da pessoa. Porque só quem está presente é que, de fato, pode entender, pode acolher, pode se mostrar preparado para ajudar e também construir soluções e que possam mudar todas as situações que ali existem. Se a gente não fizer isso
de mãos dadas numa coletividade, a pessoa que não está lá, não vê, não tem essa escuta ativa, como é que ela vai saber como resolver o problema? Porque a gente tem muitos caminhos, mas nem sempre todos são possíveis. E como é que vocês enxergam, como é que vocês driblam aí todas essas questões para encontrarem caminhos? Quem são as pessoas hoje que vocês buscam falar, ter voz, canais, meios? Como é que vocês driblam essa invisibilidade? Hoje a gente tem muitos canais. Eu acho que um dos propósitos do Mulher Presente também é esse. É dar voz, justamente por essa maior dor que você falou, que muitas pessoas têm. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Dessa importância hoje que a gente tem das redes de comunicação. Das redes que vocês usam, inclusive, para ter toda essa comunicação dentro da comunidade. Hoje a gente tem, né, o Instagram, a gente tem o Facebook, a gente tem TikTok, diversas redes sociais que a gente consegue se comunicar muito rápido. E como é que é essa dinâmica, né, para que vocês busquem uma solução para os problemas e para as melhorias? Vocês acham que, de fato, é um canal de busca de ajuda? E se esse canal, ele pode anular a presença da pessoa? Ou vocês acreditam que, de fato, o político, o poder público estando lá, é a única forma de mudar essa realidade que vocês vivem? Então, eu sou a responsável do Voz do Macaco, que é um grupo de WhatsApp que reúne moradores do Macaco. Ali eu escuto dores, eu escuto realizações, e através desse grupo do WhatsApp, eu descobri que a gente no Macaco tem um monte de empreendedores. E foi a atitude que eu tomei de fazer a primeira feira de empreendedorismo do Morro do Macaco. Então, assim, ali eu consegui trazer para a rua os moradores que vendiam seu salgadinho, que vendem sua roupa, que vendem um bolo, mas nunca teve voz nem visibilidade na comunidade. Então, assim, na primeira edição, reunimos 25 barracas. Hoje, a gente está com a lista de 50 barraqueiros para a segunda edição. Então, assim, eu entendo que o grupo do WhatsApp, ele consegue adiantar algumas das nossas necessidades. Mas se nós tivéssemos alguém do poder público junto conosco, nos ajudando, seria maravilhado, porque, assim, por mais que a gente queira fazer a feira, nós vamos encontrando nossos obstáculos. E, como foi dito, um vai dando a mão para o outro para driblar os obstáculos. E você, Bia, você que é uma pessoa atuante, você é uma pessoa que trabalha ali também, não só como líder comunitário, mas também organizando a vida de muitas pessoas, ajudando nessa organização, ajudando a celebrar tudo isso, esses encontros, fomentando esse empreendedorismo, que eu acho que é fantástico. Eu acho que todo polo, né, comunitário precisava de uma feira de empreendedorismo. Já parabenizo a Bárbara por essa iniciativa, porque é uma iniciativa que ele gera ali renda, ele gera uma renda para dentro da comunidade, faz ali nascer talentos, pessoas que podem, através do empreendedorismo, mudar a realidade da sua história. E hoje, com os canais, né, a gente pode ali, primeiro, a gente ver se o nosso produto é interessante para quem está ali vendo, pegando, e depois, quem sabe, vender pelas redes, vender pela internet, e aí o céu é o limite. Então, essa questão do empreendedorismo é uma questão que traz muita dignidade para a pessoa que, às vezes, não tem uma oportunidade de um emprego direto, um emprego talvez de carteira assinada. Então, o empreendedorismo, ele é uma porta de solução para diversas questões que hoje nós encontramos, né? Uma falta de trabalho de carteira assinada, uma completa falta, talvez, de capacitação para que a pessoa possa conseguir empregos, né, remunerados de forma formal. Então, a gente tem na economia indireta uma forma de a gente conseguir manter e sustentar a nossa família. Então, é muito bacana essa atitude que vocês têm. E conta mais aí, Bia, como é que você vê essa feira do empreendedorismo e se essa feira poderia ser uma feira, um modelo de negócios para outros locais e assim melhorar ali a qualidade de vida e a renda da comunidade. Então, nunca tivemos, né, essa oportunidade, até mesmo porque muitos que achavam que ia ter solução não conseguia, parece que escreviam no papel, mas não saía dele.
papel continuava dobrado, né? E agora não. Quantos puderam escrever, né? E abrir a sua carta e saber que realmente há uma oportunidade na comunidade, portas abertas, né? Porque são pessoas que, por mais que faz e acontece, mas é tipo um recuo. Não sabe como prosseguir, né? Como proceder, como avançar. E chegando essa feira, né? Abriu as portas para muita gente, como dizem, né? Hoje já são 50. Então, elas podem realmente amostrar, né, o que estava em oculto. Hoje você vê o sorriso, né? Se você abrir o WhatsApp, as pessoas contam, né, as suas maravilhas, né? E isso é muito legal, é maravilhoso, né? Por dar oportunidade para aqueles que não tinham, que não sabiam como se achegar, como se falar e como fazer. E hoje em dia elas podem. Então é um orgulho para o ser humano, né? E, como a Bárbara falou, ter voz. Ainda que as portas de emprego estão sendo abertas das melhores formas possíveis, né, para a comunidade, para as mulheres, elas poderem conversar e saber que tem alguém que possa sentar com elas, fala que eu te escuto. Isso é maravilhoso, porque você não sabe como agir, mas quando você bota Deus na frente de tudo, Ele começa a criar situações que elas começam a se revelarem quem elas são. E isso é maravilhoso, porque você escuta uma, escuta outra, e você acaba tomando para si, né, aquilo que aquelas mulheres estão passando para você no dia a dia. Então, que possamos continuar, né, avançando, né, e creio, né, com a graça de Deus, que você vai chegar lá. Você vai poder ouvir essas mulheres. Ainda que nós sabemos que é muitos relatos, muitas coisas, né? Mas você vai se comover com essas mulheres que precisam de ajuda. E às vezes é só uma conversa, o que elas não têm como botar para fora. E hoje nós podemos ver isso na comunidade, na Associação dos Moradores. Quantas chegam, conta os seus problemas, né? A gente procura tentar resolver e ajudar da melhor forma possível. E quando nós conseguirmos, isso é grandioso, é maravilhoso, porque você venceu mais uma etapa, né? Então, possamos continuar, né, avançando, fazendo esse trabalho, porque é maravilhoso. E a gente só temos que agradecer. Vocês estão de parabéns, porque nós falamos muitas questões aqui da invisibilidade, né, das mulheres, de todos da comunidade. É uma invisibilidade no básico, né, uma invisibilidade do cuidado que ela precisa, básico, de comer, vestir, se sentir, ser ouvida. É uma dificuldade, uma invisibilidade quando ela precisa trabalhar, quando ela precisa ter dinheiro para pagar suas contas, para ter dignidade. E tem aquela questão da invisibilidade da escuta, da invisibilidade de como a mulher vai se comportar ali como mãe, como pessoa, como trabalhadora. E tem também uma questão muito importante, que é a invisibilidade quando ela sofre uma violência. Então, mulheres estão vivendo isso hoje. Hoje a gente abre o noticiário e a gente vê casos de violência doméstica diários. E como é que vocês veem isso e essa necessidade de ter duas figuras femininas, líderes comunitárias, com as questões de violência doméstica? Porque quando uma mulher está nesse estado de vulnerabilidade social, quando ela é uma vítima e ela chega numa liderança comunitária, ela encontra duas mulheres, duas figuras que a acolhem, eu não tenho dúvida que isso é todo um diferencial para que, primeiro, ela vá buscar ajuda, depois ela se sinta segura ali com vocês e ela possa, de fato, caminhar no sentido de buscar a solução para aquele grande problema dela, que não é fácil.
E eu tenho certeza que nenhuma mulher vive um estado de violência porque ela quer, mas sim por circunstâncias que muitas vezes ela não consegue sair e é uma dor muito, muito grave. E como é que vocês veem essa situação dentro da comunidade? Então, eu aos 16 anos, eu sofri muita violência de uma pessoa que eu achei que seria a solução para mim, que é o pai do meu filho mais velho. E até hoje eu carrego as marcas no meu corpo. Só que eu tinha vergonha de procurar socorro, eu tinha vergonha de falar o que eu estava passando, até que um dia eu botei na minha cabeça que eu teria que dar um ponto final nessa história toda. E por mais que eu fui agredida, por mais que eu passei situações, eu tentei, assim, dar meu jeito. E, como eu disse, eu tive pessoas que me ajudaram. Se a gente hoje passar coisas, ter vergonha, medo, e muitas das vezes eu sei que tem mulheres que passam por isso, pedir socorro a uma amiga, você ter alguém para desabafar. Rede de apoio, né? E a gente saber que hoje, lá na associação, a gente, essa rede de apoio, é algo que, assim, é gratificante, porque eu sei que tem pessoas dentro da sua casa que têm vergonha de falar com seu pai, com a sua mãe, vergonha até de uma amiga, entendeu? E passar pelo que eu passei. Eu passei aos 16 anos com um filho bem nova. Hoje em dia, meu filho tem 17 anos. E, assim, eu carrego marcas no meu corpo que eu nunca vou esquecer. Até porque eu não quero esquecer para me saber de onde eu vim e a força que eu tive para sair dali. Não é fácil, né, Bárbara? Não é fácil. É muita luta, é muita resiliência, né? Muita força dessa mulher que está aqui hoje contando a nossa história dela, se abrindo para a gente. E é uma inspiração. Eu acho que esse podcast, mais do que tudo, mais do que trazer esses temas importantes, ele também é um canal de inspiração de mulheres como você, fortes, que vêm aqui e têm coragem de trazer o seu relato, o que viveu e como você conseguiu superar e se transformar hoje numa líder, numa pessoa que é inspiradora, numa pessoa em que as outras buscam para pedir ajuda, para poder contar com o seu apoio, com a sua orientação. Que vitória, né, Bárbara? Parabéns. E Bia, me fala um pouquinho sobre as questões de violência doméstica que você depara. Não só de violência doméstica, mas é uma questão dos direitos, a violência dos direitos da mulher. Ela é além da violência doméstica. Por muitas vezes, a mulher ela é violentada de várias formas. Como é que você vê isso dentro da comunidade? Então, eu já passei, né, por esse processo, mas com a minha mãe. Eu via a minha mãe sofrer muito. Muitas das vezes apanhava, né? Muitas das vezes até mesmo vivia com manchas queimadura de cigarro. E eu não aceitava aquilo. Eu não aceitava. Muitas das vezes, meu padrasto, muitas das vezes, ele era violento e ele fazia algo sobrenatural. Então, eu não aceitava a forma que ele fazia. Entendeu? E tudo era com a minha mãe. E eu presenciei muitas das vezes, né? E eu sempre falava, né? Eu tinha 12 anos e eu falava, o dia que eu casar e o homem me encostar a mão, ele é um homem morto. Ele vai dormir e não vai levantar mais. Porque eu não aceito isso. Hoje em dia eu sou casada, graças a Deus, nunca passei por isso na minha vida. Tenho um esposo que é maravilhoso, para a honra e glória do Senhor, que hoje é pastor. E nunca escondi nada dos meus filhos, sempre falei. Nunca aceitava o que a minha mãe passava, mas ali era um ato dela. Quem teria que resolver aquilo era ela. Mas era triste demais, entendeu? Você vê aquilo e você... Isso deixou marcas em você não também, poder né? fazer Você nada. com Com certeza. certeza. A violência, ela Com é certeza. a família, né?
tem a violentada, a vítima, Uhum. agredida, mas você vê o impacto que causa na filha, Sim. às vezes no pai, no irmão, no tio, naquela comunhão toda familiar. Hoje eu tenho 48 anos. Nunca esqueceu. Não. A Bárbara contou Não o tem relato como. dela, que o filho dela hoje tem a idade mais do que ela tinha quando ela sofreu, e ela nunca esqueceu. Eu sei que muitas mulheres não se desabafam, não falam em seu proceder, mas que elas venham ter coragem. Que fique o recado, então, Bia. Coragem. Coragem. Mulher, denuncie, não se cale. A violência doméstica, ela acontece em qualquer lugar. Isso é importante a gente falar, não só na comunidade, no asfalto. É uma situação de toda a sociedade que a gente precisa se unir, homens e mulheres, contra a violência doméstica. Vamos buscar a nossa rede de apoio, vamos ligar para a emergência 190, denuncie 180, diversas medidas, né? Medidas protetivas, busquem a delegacia, busquem os centros integrados de atendimento à mulher, centros especializados de atendimento à mulher. Hoje a gente tem uma rede de amparo e proteção que a gente precisa estimular e ser inspiração para essas mulheres para não viverem mais esse estado de violência doméstica. Vamos juntas dar um basta contra a violência, Sim. apoiar mais mulheres, orientar essas mulheres. E mulheres fortes, guerreiras, infelizmente nosso tempo está aqui acabando. Você aí que está vendo, está curtindo, continuem, porque a gente, infelizmente, está chegando ao fim. Mas é importante que vocês se inscrevam aqui no canal para a gente poder trazer mais desses conteúdos, mais desses comentários, inspirar mais pessoas, mais mulheres. E deixa eu fazer uma pergunta agora para vocês aqui. Eu sou moradora da Grande Tijuca há 45 anos, nascida e criada. Fui atleta, joguei vôlei, eu acho que isso me deu uma vivência, uma experiência com vários públicos. Eu frequento comunidades, eu frequento o asfalto e eu vi muitas realidades pelo esporte. Isso é uma questão de inclusão muito importante na minha vida. E, Bárbara, você é uma mulher, que por si só já diz muita coisa. Você é preta. E você é de comunidade. Praticamente o combo do preconceito. Diz para mim aí como é que você faz para encarar essa luta social, como é que você faz aí para se reinventar e encarar esse você, o ser você. Na verdade, ser eu dói um pouco, porque você ser mulher já diz que você tem que ser vulnerável. A comunidade acha que você é vulnerável. Ser preta já conta algo ruim, porque assim, você ser negra, hoje você entrar no mercado, em algum comércio, você já é olhada com um olhar diferente. Você chegar em algo público para ser resolvido, já é diferente. E por você morar na comunidade, já diz algo pior ainda. Aí é o tal do combo que se diz ser negra, favelada e mulher. E assim, eu ainda tenho um preconceito por ser mãe de 8. Que aí, caraca, já vem aquelas piadinhas. Então, assim, hoje, para me driblar isso tudo, eu vou pensando no que eu passei lá atrás, que não me parou, para ser melhor hoje. Então, assim, não vai ser por eu ser mulher, porque a gente, mulher, tem que botar na nossa cabeça que a gente é forte. Negra, o que passou já aos nossos antepassados lá atrás? E favelado, favela hoje é portas de oportunidade para muita coisa. Tem gente que acha, por se achar favelado, mulher e negra, você não pode, pelo contrário. Você pode muito. Tanto que eu não deixo as vozes da minha cabeça me silenciar. Rodo durante o dia e a noite, o morro todo, mas à noite a minha cabeça fica pensando, caraca, como eu consegui aquele ato? Então, assim, é não se deixar abater pela sociedade, preconceito, entendeu? Coragem, né, Bárbara? Muita coragem. Acho que essa é a mensagem que a Bárbara traz aqui para o nosso podcast Mulher Presente. A Bárbara é uma mulher presente na comunidade, presente para os anseios do Morro dos Macacos e de muita coragem para vir aqui revelar sua história. Te agradeço. Bia, eu quero te perguntar o seguinte. Diz uma mensagem que você quer deixar aqui para a comunidade, a mensagem que você tem para que todos possam te ouvir e também se inspirar na sua história. Bom, eu costumo
dizer que nós somos o espelho, né, na comunidade. Você chega, é o seu nome, as pessoas dão a preferência. Então, queremos dizer que a frase hoje é que nós possamos ser forte e corajoso, né? Porque nós sabemos que de tudo que tem acontecido, nós somos mais que vencedor. Então, que possamos continuar na união, porque ela é quem faz a força, né? E sabemos que em tudo damos graça, porque sabemos que há um Deus, que Ele é quem faz acontecer na sua e na minha vida. É o Deus do impossível. E vai acontecer. Ainda que demore, mas o nome há de ser glorificado. Nós vamos vencer. Só não podemos desistir. Então, a mensagem hoje desse tema central de invisibilidade, me ajudem, vamos lá. Palavras muito fortes que a gente precisa divulgar. Então, contra a invisibilidade, vamos com coragem, Sim. Vamos com força, vamos com união e gratidão. Certo? Olha, só tenho a agradecer a presença de vocês aqui. Para vocês que nos assistiram, gostaram, curtam, compartilhem, mandem para os amigos. Vamos aqui fomentar o Mulher Presente. Vamos trazer mais pessoas aqui para a gente dizer problemas da nossa sociedade na visão das mulheres. Obrigada a essas duas mulheres inspiradoras, fortes, cheias de luz, de vitória. Uma história linda que elas contaram aqui para a gente. Então, continuem nos seguindo por mais histórias assim. Só tenho a agradecer, muita gratidão. Muito obrigada por vocês terem dividido isso aqui comigo hoje, nesse momento. E vamos lutar, continuar lutando pela união das mulheres da força feminina. Muito obrigada.